Tenho a honra e a felicidade de homenagear nesta solenidade o Dr. Rubens Teixeira da Silva, diretor financeiro e administrativo da Petrobras Transporte S.A., Transpetro, importantíssima subsidiária da Petrobras, responsável pelo segmento de transportes vinculado à estatal, que, sem sombra de dúvida, coopera com o desenvolvimento do Brasil, porque gera milhares de empregos e distribui riqueza e renda à população brasileira. Sempre acreditei que o Estado é o mantenedor da nação, ou seja, aquele que sustenta a luta contra as desigualdades sociais e media os interesses públicos em relação aos interesses privados, o que fortalece a noção e o sentimento do que é republicano, conquanto político do Partido Republicano Brasileiro, que tem como filosofia política e doutrina programática a busca por um estado de bem-estar social que arbitra os conflitos da sociedade, bem como permite que as diferenças de classe sejam diminuídas para que possamos ter um Brasil justo, soberano, livre e democrático. É dessa forma, Rubens, que eu vislumbro um país justo para os brasileiros e, consequentemente, quando homenageamos um diretor tão importante da Transpetro, com a medalha de mérito Pedro Ernesto, a mais importante do município do Rio de Janeiro, percebemos que temos uma enorme oportunidade para, resumidamente, afirmar que a subsidiária da Petrobras, da Petróleo do Brasil, é uma empresa de significante importância por ser estratégica para o crescimento econômico do nosso país. Afirmo-lhes essas palavras, pois que trata de efetivar a construção de navios, de se relacionar financeiramente e estrategicamente com a indústria naval por meio dos estaleiros e comprar aço e ferro, industrializados ou não, de companhias brasileiras como a Uzi Minas, a Vale do Rio Doce, a CSN, dentre outras. Quando uma companhia da envergadura da Transpetro negocia para levar a efeito seus projetos, realmente precisa de pessoas competentes e talentosas, como o economista e engenheiro formado pelo Instituto Militar de Engenharia, IME, e capitão da reserva do Exército Brasileiro, Dr. Rubens Teixeira da Silva. Apesar de jovem, completará 39 anos em outubro, mês que vem, Rubens Teixeira é experiente e culto, não somente por ter se formado em vários cursos em universidades de ponta, como a UFRJ, a UF, a AMAN e o IME, mas sim por prestar serviços à nação, sempre em busca do melhor para o povo brasileiro, que, apesar de ter avançado no campo social, como demonstra a última pesquisa do IBGE, ainda sabemos que há necessidades de ordem social, estrutural, econômica e financeira para que os brasileiros possam alcançar seu desenvolvimento com paz e justiça social, porque não há paz sem justiça e felicidade e satisfação sem respeito entre as pessoas. Senhoras e senhores, a reconstrução da indústria naval é parte intrínseca da estratégia programática da Transpetro e, por seu turno, do governo federal para o nosso país. Com o apoio político e a intervenção financeira do governo, foi possível criar mais de 20 mil empregos nesse importante setor industrial. E há uma estimativa de se gerar, nos próximos anos, mais 20 mil postos de trabalho em toda a cadeia produtiva da indústria naval brasileira. Sabemos, portanto, que companhias como a Uzi Minas e a Vale do Rio Doce precisam se voltar ao mercado interno, que, no fim das contas, foi o responsável por fomentar nossa economia, que é a primeira a superar a recessão oriunda da crise internacional, que no Brasil durou apenas um semestre. Foi realmente uma marolinha, como disse o nosso presidente. Considero o programa de modernização e expansão da frota, a PROMEF, posto em prática em 2004, um dos programas mais ambiciosos e corretos do país. O PROMEF tem o propósito de alavancar o setor de construção de petroleiros, um dos programas mais ambiciosos e corretos do país. Durante 20 anos,
a indústria naval nacional ficou a ver navios e não a construí-los. Esse haver navios está entre aspas, e não a construí-los. O Brasil teve nessas 2 décadas, fretar navios estrangeiros, o que acarretou 2 problemas econômicos negativos. Gastos imensos de recursos financeiros para podermos transportar e vender nossas produções, e criação de empregos nos outros países, porque ao fretarmos navios, evidentemente privilegiaremos os trabalhadores e os empresários estrangeiros, em vez de financiarmos os nossos empresários, além de podermos abrir milhares de postos de trabalho para os nossos trabalhadores. Assim como o rio corre para o mar, investimentos aplicados no país correm para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. É assim que o país tem de ser pensado, de forma republicana. O fortalecimento da indústria naval é estratégico para o futuro do país. Pelos oceanos, pelos mares, são ecoados 95% do comércio externo brasileiro. Gastamos em transporte marítimo a mega fortuna de 16 bilhões de dólares por ano. Desse total, as empresas marítimas brasileiras ficam com menos de 4%. Isto, para nós, é um absurdo. Por isso, considero necessário e estratégico para o país que a Transpetro seja cada vez mais prestigiada, porque ela é a responsável pelos investimentos e pelo apoio à indústria naval brasileira. O Brasil tem de ser livre e autônomo e, por isso, jamais poderá ser dependente de outros países, dependente de interesses alienígenas que não coadunam com os nossos interesses, bem como não convém à nossa economia e à nossa independência. O Brasil tem força para ser soberano e dinheiro para investir nesse importante segmento da economia. A riqueza real é a produção, seja ela industrial ou agrícola. Dinheiro é papel pintado, e não responde pela economia real. A economia real é baseada no trabalho e na produção. O setor financeiro é importante, mas economicamente não é real, porque não produz nada, a não ser especulação com papéis vendidos nas Nasdaqs, né? As bolsas americanas da vida, na ciranda financeira, que no fim do ano passado derreteu por não ser regulada e causou grandes transtornos aos estados nacionais e às nações. A Transpetro é uma instituição pública dedicada à produção e ao trabalho. Por ter esse perfil, essa empresa pública tem dirigentes como o Dr. Rubens Teixeira, que no passado foi menino humilde, estudou muito e trabalhou incessantemente para vencer na vida, o que causou orgulho aos seus pais e aos seus amigos. Depois de frequentar os bancos das melhores escolas superiores deste país, Rubens Teixeira assumiu compromissos profissionais no Banco Central e agora na diretoria financeira e administrativa dessa importante estatal brasileira. Sabemos, doutor Rubens, que o senhor sabe das necessidades do nosso povo, porque é parte dele. Sabe do seu sofrimento e de sua vontade de vencer e ter uma vida de melhor qualidade. O senhor, como diretor da Transpetro, faz um trabalho digno, o que honra todos nós, principalmente os que veem de longe e, portanto, precisam ter pessoas como o seu perfil para administrar a coisa pública e fazer do público o acesso para uma sociedade republicana que quer o Brasil sempre livre, em paz e com justiça social. Meus parabéns a você, Rubens, parabéns a toda a sua família, ao seu pai, à sua mãe, aos seus amigos. Quero parabenizar também e aqui agradecer pela presença ao doutor Sérgio Rangel e gostaria de, nessa noite, ao prestar essa homenagem a você, Rubens, eu queria que o céu se abrisse, porque você, de fato, tem sido um homem fiel a Deus, fiel à sua família, fiel aos seus amigos, fiel ao Rio de Janeiro, fiel ao nosso país. Prazer para mim poder lhe homenagear com a medalha Pedro Ernesto nessa noite. Obrigado.